Boa noite. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da obsessão e da desobsessão da nossa casa Persevere. Que Jesus nos abençoe a todos, a fim de que o nosso trabalho de hoje possa ser bastante proveitoso para todos nós. Hoje nós vamos ver as causas da obsessão e também quais são os tipos, os chamados tipos de obsessão. Por que acontece o que a gente chama de obsessão, essa doença da alma, por que não dizer da mente e do espírito? Por quê? Por que a gente vê tantos processos obsessivos graves, tantos desequilíbrios, tantas perturbações, por conta do que a gente ainda chama de processos obsessivos. É o que a gente vai ver agora. Muito bem. Veja, a primeira coisa que deve vir à nossa mente quando a gente pensa em obsessão é o fato de nós pensarmos, de nós interagirmos, de nós criarmos. Por quê? Porque a grande lei que determina a obsessão é justamente a lei universal, a lei divina da sintonia. Então, quando a gente pensa, a gente vibra e com isso nós entramos em sintonia, em afinidade com outras mentes através do pensamento. Então, são os nossos pensamentos, assim como os nossos sentimentos, os nossos vícios, as nossas paixões, os nossos hábitos, a forma como ainda somos do ponto de vista moral, espiritual e intelectual, que vai determinar as nossas companhias do ponto de vista vibratório. E é justamente isso que vai determinar a obsessão. Por quê? Porque, como nós já sabemos, a obsessão é uma influência, uma interferência entre mentes, de uma mente sobre outra, ou vice-versa, simultaneamente, mas que é uma interação, é uma perturbação, não é? É uma interação perniciosa. Por quê? Porque o certo, o que deve acontecer, o que deve realmente determinar as relações é o altruísmo, é o positivismo, é o progresso, né? E não o conflito, e não a maldade, e não a doença, não a perturbação. Então, em todo o processo de interação, se ele for positivo ou se ele for negativo, é isso que vai determinar a qualidade, né? O tipo de interação que se quer ter. Então, o que é que vai determinar a obsessão? Em primeiro lugar, nós podemos falar das nossas imperfeições. Nós ainda somos ciumentos, somos maledicentes, nós somos ainda egoístas, orgulhosos, vaidosos. E isso faz com que nós entremos em sintonia com outras mentes, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que vibram neste mesmo processo que nós, nessa mesma condição moral ainda espiritual. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente ciumenta, então eu vou entrar em sintonia mental, vibracional, com outras mentes que também são tão ciumentas quanto eu sou. E é isso que a gente chama de obsessão. Um outro exemplo muito comum também, muito corriqueiro. Mas sou uma pessoa avarenta, aquela pessoa egoísta, que não divide nada com as outras pessoas, que não pensa nos outros. Então, é claro que eu vou vibrar, vou entrar em sintonia, em afinidade com outras mentes, que também são ainda assim como eu, do ponto de vista moral e espiritual, que ainda tem essa dificuldade moral de ser egoísta, de ser avarenta, de ser apegada. Isso é o que a gente chama de obsessão. É claro que essa interação obsessiva, ela se manifesta em graus diferentes, né? Existe a influenciação, a obsessão propriamente dita, a subjugação, que leva à possessão, que aí é o grau mais, digamos assim, mais grave, né, da obsessão. Outra coisa que também determina um processo obsessivo são os nossos vícios, a bebida, o fumo, as drogas, o sexo descontrolado, desregrado, né? Porque o sexo em si mesmo considerado não é um mal, muito pelo contrário, mas
de forma desregrada, torna-se um vício. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de beber ou que gosto de me drogar, tenho ainda esses maus hábitos, vou sintonizar com outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, que ainda têm esse mesmo vício, ainda têm essa dificuldade para vencer. Por isso que se diz que ninguém nunca bebe sozinho ou se droga sozinho. Né? Nós somos, quando a gente bebe, por exemplo, nós somos como um copo vivo para quem tem o vício de beber e está desencarnado. Por quê? Porque o desencarnado ele não tem condições de absorver a bebida como nós quando estamos no corpo físico. Então, ele absorve através do encarnado que bebe, que se alcooliza, as emanações fluídicas da bebida. E é isso que vai determinar o processo obsessivo, neste caso que estamos falando agora. Uma outra coisa também que geralmente faz com que as mentes criem uma simbiose entre si, né, haja obsessão, é o afeto descontrolado. O que é que a gente quer dizer com isso? Digamos que eu seja muito apaixonada por uma pessoa e, não é, de uma forma que essa pessoa é o objeto constante dos meus pensamentos, dos meus desejos, né, das minhas ambições. E, então, com isso, né, eu me torno obsessora dessa pessoa. Por quê? Porque eu quero a pessoa comigo, eu quero ela para mim, a todo custo. E, então, isso é uma interação perniciosa, ela não é saudável, e isso vai determinar o processo obsessivo. Então, resumindo, né, são os nossos vícios, as nossas paixões inferiores, as nossas más tendências, os nossos desequilíbrios que vão determinar a obsessão. Vai fazer com que nós passamos a atraiamos para nós espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, que têm esses mesmos tipos de dificuldades que nós ainda temos e que realmente precisamos vencer. Muito bem. Visto isso, vamos ver agora quais são os tipos de obsessão, né? De uma forma assim, bem didática. A gente vai procurar ser o mais simples possível. Então, a obsessão geralmente acontece de encarnado para encarnado. Que história é essa de encarnado? É a cor vermelha? Não. Encarnado é a pessoa que se encontra no momento reencarnada na Terra, né, revestido de um corpo físico. No nosso caso, por exemplo, nós aqui estamos conversando com vocês que estão em casa, nós estamos encarnados, porque momentaneamente nós estamos mergulhados num corpo material, num corpo de carne, vivendo no mundo físico, no mundo material, né, e passando pelas experiências próprias do mundo físico, que são necessárias para o nosso progresso, para o nosso adiantamento evolutivo. Então, a obsessão de encarnado para encarnado acontece quando uma pessoa encarnada, né, ela pensa de forma negativa, ela emite pensamentos negativos para uma outra pessoa que também está encarnada. Por exemplo, digamos que eu tenha alguma malquerência, alguma má-querência com um parente, com um amigo, com um colega, né, uma animosidade com alguém. Então, eu me torno inimiga dessa pessoa e vivo pensando nela de forma negativa, emito pensamentos ruins para esta pessoa, desejo o mal desta pessoa. Então, eu sou uma obsessora encarnada dessa pessoa. Outra coisa, a inveja, né? Uma pessoa que tem inveja de outra, então ela se torna a obsessora encarnada desta outra pessoa. Então, é a obsessão do encarnado para encarnado. Aí o afeto excessivo também pode determinar esse tipo de obsessão? Pode. Por exemplo, digamos que uma mãe ame demais, de forma demasiada, seu filho. Ora, mas não é normal a mãe amar o filho? É, claro. Mas quando a mãe é super protetora ao ponto de querer controlar o filho, de não respeitar o filho como um indivíduo, não é como um ser à parte da criação, né, como alguém que tem o direito de fazer suas próprias escolhas, alguém que tem seu livre-arbítrio,
Não é quando a mãe ela é super protetora, é controladora, então ela torna-se, dependendo da situação, daquele caso específico, ela vai se tornar a obsessora do próprio filho. É uma obsessão de encarnado para encarnado. Porque uma coisa é você orientar, você querer o bem do seu filho, e outra é você querer controlar a mente e a vida do seu filho, né, sem dar a ele o direito de fazer suas próprias escolhas. É um exemplo muito comum esse, né, da maternidade com amor excessivo, né, aquela mãe superprotetora. Muito bem. Agora vamos ver o tipo de obsessão do encarnado para o desencarnado. Também acontece. Digamos que um parente meu desencarnou e eu tinha muito apego a este parente. Então, se eu fico o tempo todo chamando através dos meus pensamentos, o tempo todo chorando, sem querer aceitar o desencarne daquela pessoa, né, e me maldizendo e com revolta, então isso vai gerar um processo obsessivo, né, de minha pessoa em relação a este parente. Então, toda vez que um espírito que ainda está no corpo físico emite pensamentos de forma perniciosa para alguém, para um espírito que já desencarnou, então é o que se chama de obsessão do encarnado para o desencarnado. Um outro exemplo também muito comum nesse tipo de obsessão é no caso das discórdias, desavenças, das inimizades. Uma pessoa, tinha um inimigo, esse inimigo morreu, desencarnou, e a pessoa ela continua perseguindo mentalmente. Agora não pode mais perseguir, concretamente, porque o outro desencarnou, mas ela continua emitindo seus pensamentos ruins, maldizendo aquela pessoa, falando mal dela e desejando que aquela pessoa tivesse sofrido mais, que a morte que ela teve foi muito suave, desejando que aquela pessoa ela esteja no inferno, esteja no umbral, esteja muito ruim onde estiver desencarnada. Então, isso é uma obsessão do encarnado para o desencarnado. Por quê? Porque o fato da pessoa desencarnar não impede que quem ficou encarnado continue a perseguição do ponto de vista mental, do ponto de vista fluídico. Ok, vamos em frente. Um outro tipo também comum de obsessão é do desencarnado para o encarnado. Bom, nesse tipo, o que acontece? O espírito desencarnado persegue, com seu ódio muitas vezes, ou com seu amor, sua paixão excessiva, a criatura que permaneceu encarnada. É o contrário do encarnado para o desencarnado. Digamos que a pessoa tinha um inimigo, nesse caso específico, esse inimigo desencarnou e continuou com seu ódio lá no mundo dos espíritos. E agora ele vai ter mais facilidade para dar vazão ao seu sentimento negativo. Por quê? Porque ele não é visível aos nossos olhos comuns, dos nossos sentidos comuns. Então, vai ficar muito mais fácil dele perseguir, dele interferir na vida da outra pessoa, dele influenciar, dele gerar desequilíbrios e até mesmo enfermidades com as suas vibrações pesadas, suas vibrações negativas. Isso muitas vezes gera doenças, gera desequilíbrios, perturbações, e a pessoa encarnada ela nem se dá conta. Se a pessoa sente mal-estares, a pessoa tem taquicardia, ou sofre de determinadas situações, sofre determinadas perturbações mentais e orgânicas, às vezes vai para o médico, faz exames, faz aquela bateria ali de exames no médico, faz a investigação toda e não se descobre o que aquela pessoa tem. Por quê? Porque o inimigo está lá na espreita, desencarnado, sem ser visto, com muito mais facilidade de exercer a sua atuação mental energética. Então, é desencarnado para encarnado. Há ainda o tipo de obsessão do desencarnado para o desencarnado. Pode. Mesmo os espíritos, depois de desencarnados, podem se perseguir, e podem
se influenciar negativamente. Quantos espíritos, depois que desencarnam, tornam-se escravos de espíritos que são mais fortes, mais inteligentes, que sabem se impor, sabem manipular fluidos, sabem hipnotizar, e com isso manipulam aquelas mentes mais fracas, geralmente por conta do sentimento de culpa. As mentes culpadas, as mentes culposas, aquelas pessoas que têm um sentimento de culpa muito exacerbado, são alvo fácil para mentes mais fortes, que se impõem com mais facilidade, por serem inteligentes, né, por terem realmente uma energia mais preponderante, mas que, infelizmente, usam de forma negativa, né, para escravizar, hipnotizar ao seu bel prazer outras mentes. Então, é o que a gente chama de obsessão de desencarnado para o desencarnado. E, por fim, ainda há o que se chama de auto-obsessão. Auto-obsessão é quando a própria pessoa ela se autossabota, o que a gente chama de autossabotagem, né? Aquele caso em que a pessoa ela é negativa, ela não se ajuda, aquela pessoa que não é amiga de si mesma, que não se dá força, a pessoa geralmente depressiva, a pessoa negativa, aquela pessoa que acha que tudo que vai fazer de antemão não vai dar certo, que se acha feia, que se acha uma pessoa fracassada, ou que se acha uma pessoa menos inteligente, enfim, né? É a autodepreciação. Aquela casa em que a pessoa ela é inimiga dela própria, ela não se ajuda. É a auto-obsessão. E, geralmente, dá vazão a um processo grave, sério, de depressão. Por quê? Porque a primeira pessoa que deve ajudar a si mesma é a própria. Né? A própria pessoa tem que se ajudar, tem que ser amiga dela mesma. O próprio Jesus Cristo nos advertiu para que nós amássemos Deus, o semelhante, como a nós mesmos. Então, nós precisamos, devemos nos amar. Como vou amar o outro se eu não me amo? Como é que eu vou cuidar, vou respeitar o outro se eu não me cuido, se eu não me respeito? Se eu não tenho carinho, não tenho zelo, eu não tenho amor, respeito por mim mesma. Então, a primeira pessoa, né, que deve amar você é você mesma. Né? Você tem que se cuidar, tem que se zelar, se auto-reconhecer. Ah, mas eu sou uma pessoa muito egoísta ainda. Certo. Então, o que é que você vai fazer? Se esforçar, né, sem autocrítica destrutiva, você vai se esforçar para ser uma pessoa melhor. Né? Ter a consciência de que todos nós que aqui estamos, neste plano, estamos para sermos melhores, para amadurecermos, para evoluirmos do ponto de vista moral, espiritual e também intelectual. Se estamos ainda aqui neste plano, é justamente por isso, porque ainda temos muitas limitações para vencer, muitas dificuldades morais para vencer. A cada encarnação, Deus nos dá oportunidades diferentes, temos experiências diferentes, mas o objetivo, a meta, o foco é esse, não é? É o melhoramento interior constante, contínuo. Então, não precisa que a pessoa ela seja a carrasca de si mesma. Não, Deus não quer isso de nós. Deus espera que nós reconheçamos, né, que a gente reconheça as próprias limitações e que se esforce para vencê-las com equilíbrio, trabalhando. Né? A melhor forma de vencer uma dificuldade, de evoluir, de avançar moralmente, é através do trabalho no bem, das mais diversas formas. Não só dentro de um centro espírita ou de uma igreja, você tem a oportunidade de trabalhar no bem. Até no seu trabalho profissional, você vai fazer seu trabalho no bem, sendo um bom profissional, responsável, respeitador, cumpridor dos seus deveres, você está fazendo o bem. Né? Na rua, na vizinhança, na família, aonde quer que nós estejamos, temos a oportunidade de trabalharmos no bem, de sermos instrumentos da luz, e com isso sintonizamos com o bem, com a luz,
E isso vai nos fortalecer e vai nos ajudar no nosso progresso, na nossa evolução. Então, é isso que fica hoje para nós a respeito das causas da obsessão. Tenhamos sempre em mente, né, que o principal responsável pelo processo obsessivo somos nós mesmos, através da nossa conduta, através do nosso jeito de ser, dos nossos valores, né, dos nossos hábitos, do nosso comportamento. Então, é a nossa conduta moral, espiritual, que vai determinar as nossas companhias, tanto encarnadas quanto as desencarnadas. Peçamos a Deus, a Jesus, que nos dê constantemente a força de que necessitamos para vencermos tudo aquilo que ainda entrava o nosso avanço evolutivo, né, a nossa jornada evolutiva, para que possamos avançar com mais equilíbrio, com mais força interior, não é, com calma, com tranquilidade e serenidade e, sobretudo, com muito amor no coração. Então, fiquem todos em paz, que Jesus nos ilumine, nos abençoe e um grande abraço da nossa Casa Persevere para todos.